Olá a todos, com grande alegria damos início a mais um culto remoto, este culto já de quarto domingo após Pentecostes, em que queremos refletir sobre a seguinte temática: os prós e os contras do discipulado. Será que é assim mesmo? Será que existem prós e contras de seguirmos a Jesus? Veremos hoje, ao longo deste culto, especialmente na reflexão. Que todos tenham um abençoado culto aí em seu lar e que Jesus possa se fazer presente, a palavra de Deus, o Santo Espírito, iluminando a sua casa, edificando a você e a todos os que estão com você neste dia. Nós vamos dar início, então, cantando o primeiro hino, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, Deus está em nós, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Vamos invocar então o nome de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Amados no Senhor, ao nos aproximarmos de Deus, precisamos reconhecer nossa indignidade, confessando os nossos pecados. Pai Celestial, reconheço que sou pecador por natureza e que minha vontade natural é contrária à tua. Confesso que pequei contra ti e contra o meu próximo, por pensamentos, palavras, ações e omissões. Por ser negligente com tua palavra, posso acabar perdendo a viva esperança que só existe em ti e na obra de Cristo em meu favor. Perdão, Senhor. Concede-me ânimo para lutar contra os ímpetos que existem em mim, bem como sabedoria para buscar em ti uma viva esperança diante de dias ruins ou de quedas em minha caminhada espiritual. Por teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Querida igreja, nosso Deus conhece nossas fraquezas, más intenções e aspirações. Por outro lado, Ele conhece o nosso coração e sabe quando nos arrependemos verdadeiramente, estando pronto a nos perdoar. Tendo em conta vosso arrependimento e confissão, eu anuncio em nome e por ordem de Cristo
que estão perdoados todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos então ao Salmo do dia, o Salmo 119, versículos 153 a 160. Eu irei cantar este salmo e depois nós cantaremos juntos o Glória. Salmo 119, versículos 153 a 160. Olha para minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Muito bem, agora é o momento das leituras bíblicas. Nós vamos iniciar hoje algo diferente. Eu estou então fazendo convites para que os nossos membros possam fazer algumas leituras. Então a leitura do Antigo Testamento será a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 28, versículos 5 a 9, que será lida pelo Wellerson. E a leitura da epístola de Romanos, capítulo 7, versículos 1 a 13, que será lida pela Lívia. Vamos ler agora o livro de Jeremias, capítulo 28, versículos 5 a 9. Então respondeu Jeremias, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizaste, e torne a ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Amém.
Romanos capítulo 7, versículo 1 a 13. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre a pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei, e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que servimos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que, sem a lei, eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Até aqui a leitura. Vamos então confessar a nossa fé conforme temos nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Cantaremos então o próximo hino. Meu prazer é Cristo, que falta então dele. Conduz-me às calmas águas, com ele viverei. Agora
Deus querido, aclara o teu filho. Eu sei que Jesus Cristo é o meu bom pastor, pois Ele sempre guia os seus com puro amor. Ao mundo, Deus, eu quero levar o teu amor. Ser meu protetor na ilha desta vida, em tentação e dor. Vem dar-me forte apoio, enfim a paz do céu. Meu prazer é Cristo, que faz então viver. Com busca calmas águas, com Ele viverei. Agora e para sempre, na nascente do união, sabendo que só nele é certa salvação. Sabendo que só nele é certa salvação. Leitura que servirá de base para a nossa reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 42. Mateus 10, 34 a 42, que diz assim: Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quem recebe vocês, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Até aqui as palavras do Senhor. Que o Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Amém. Vocês já repararam que em tudo que nós fazemos na vida, ou pelo menos em quase tudo, há dois lados? O que nós chamamos de prós e contras, pontos positivos e pontos negativos. Normalmente, não há algo que seja somente bom ou somente ruim. E por mais filosófico que essa reflexão inicial possa parecer, nós sabemos que esta é a tônica de nossa vida. Por pior que algo seja, sempre aprendemos com aquilo. Por melhor que algo seja, sempre sabemos que tem um lado que de repente não é tão positivo assim. Vejam só, vou citar alguns exemplos e vocês podem perceber como não é assim que ocorre. Há pessoas que, antes da pandemia, claro, viviam viajando. Tinham uma incrível experiência de conhecerem o mundo, de jamais estarem paradas em lugar algum. Por outro lado, essas pessoas muitas vezes perdiam suas raízes e muitas vezes
poderiam se sentir cansadas de nunca terem um lugar para retornar certo, em que poderiam chamar de lar. Quem é famoso tem normalmente acesso irrestrito a vários lugares, a vários eventos, a várias outras pessoas famosas. Por outro lado, perde algo que normalmente quem tem não dá valor, mas que quando é perdido, aí descobre que na verdade tinha um grande tesouro. E do que eu estou falando? Do anonimato. A possibilidade que eu, que você, que possivelmente todos estes que estão acompanhando este culto têm de irem em qualquer lugar, onde, quando quiserem, claro, antes da pandemia, sem se incomodar com a presença constante de paparazzis, de repórteres, de pessoas loucas, ávidas, para fofocar sobre a sua vida. E agora eu vou trazer algo que seguramente é mais comum da nossa vida diária e das famílias. Quem é pai e mãe sabe o quão trabalhoso é ter um filho. Sabe das noites mal dormidas, das preocupações constantes e diárias. Mas também sabe das bênçãos, das alegrias de ter a casa ocupada pelos pequenos, do orgulho que posteriormente poderão sentir ou já sentem de seus filhos maiores. Quem fica mais velho sabe que o corpo muitas vezes já não responde como antes. As dores começam a se multiplicar, as complicações de saúde. Por outro lado, quem é mais velho é mais experiente e possui uma sabedoria maior. Sabe que não é qualquer vento, não é qualquer intempérie que irá tirá-lo do prumo. E no discipulado, será que é assim? Será que também não existem prós e contras? Pontos positivos e pontos negativos? Eu diria que sim, meu amado irmão, minha amada irmã. Não há apenas aspectos positivos de seguirmos a Jesus, não. Neste mundo, nesta vida, enquanto estivermos aqui, passaremos dificuldades e vivenciaremos sim a parte ruim de sermos discípulos. Mas nós sabemos que também há uma parte boa, senão nós não seríamos, senão nós não seguiríamos Jesus, ou não. Vejamos, com o auxílio do texto do Evangelho de hoje, do Evangelho de Mateus 10, como que isso funciona. E não sou eu, não é a igreja, não é nenhuma doutrina maior ou menor que fala a respeito disso, mas o mestre dos mestres, o próprio Jesus. Jesus é bem claro quando ele diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. E assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem, em sã consciência, pode achar que Jesus aqui não esteja falando de um aspecto muito negativo de ser seu discípulo? Porque quem gosta de fazer inimizades? E ainda mais com as pessoas da nossa própria casa. Seguramente que estas palavras trazem choque e nos deixam estarrecidos nos dias de hoje. Mas vocês podem ter certeza que quando Jesus falou essas palavras
para os 12, para os apóstolos, preparando eles para irem ao mundo, essas palavras foram ainda mais chocantes. Primeiro porque até ali Jesus não havia falado muito em aspectos ruins, nos contras do discipulado. E segundo, porque Jesus normalmente enfatizava a paz e não a espada. Mas era necessário que ficasse muito claro aos discípulos de Jesus que Jesus dividiria grupos, amigos e até mesmo familiares. Ele continua sendo um divisor. E esta divisão, no momento, ela é uma divisão passageira, modificável, mas que aponta para uma visão definitiva e imodificável, quando Jesus retornar para o dia do juízo. E ali, as famílias não apenas serão divididas em palavras, em opiniões, em comportamentos, em religiões, mas serão divididas definitivamente. Os crentes viverão e reinarão com Cristo Jesus. Os descrentes sofrerão o castigo eterno. E eu sei que este aspecto do discipulado é por demais espinhoso para nós. Ainda mais sabendo que muitas famílias, se não todas as famílias, elas passam por isso. Pense em seus familiares. Todos eles seguem a Jesus como você? Mas Jesus é a verdade. Ele não esconde o lado difícil de segui-lo. Pelo contrário, ele faz questão de expandir a ideia na sequência, dizendo: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Amados no Senhor, não tenho dúvida de que a maioria das pessoas, se fossem perguntadas no que é mais importante neste mundo, nesta vida para elas, elas responderiam sem sombra de dúvida: é a minha família. É o meu cônjuge, são os meus filhos, são os meus pais. Mas eu diria para vocês que se você pensa assim e segue Jesus, você não está seguindo totalmente o que Jesus disse para seguirmos. O cristão não deve e não pode pensar assim. Porque se fizermos isso, estaremos contradizendo o que Cristo nos ensinou. Por mais chocante que esta afirmação possa parecer, ela é condizente com toda a Escritura. A palavra de Deus sempre aponta para qual deve ser a nossa prioridade, desde o Antigo Testamento. É só nós lembrarmos quando Moisés recebeu as 2 tábuas contendo o decálogo, os 10 mandamentos. E na primeira tábua havia 3 mandamentos em que estava se referindo ao nosso relacionamento com Deus. E na segunda tábua, 7 mandamentos que se referem ao nosso relacionamento com o próximo. E nós observamos que a primeira lei da segunda tábua trata da família, honrar pai e mãe. A 6ª lei, que também está presente na segunda tábua, trata da família, diretamente. Quando diz não adulterarás, fala do casamento, de preservarmos a comunhão pura do casamento.
Mas tudo isso vem depois da primeira tábua. Vem depois da nossa relação com Deus. Nessa vida, a sua família até pode ser um bem precioso e não deixa de ser. Mas nunca esqueça que essa vida é temporal e passageira. Por isso, os versículos que fecham esse lado dos contras do discipulado não deixam dúvidas. Quem acha a sua vida, essa vida aqui na terra, passageira, perderá. Perderá o quê? A vida no porvir. E quem perde essa vida, quem sabe que essa vida não é a principal vida, achará qual é a verdadeira vida. A vida que Jesus fala não é a vida neste mundo repleto de defeitos, de problemas, de dificuldades, de sofrimentos, mas a verdadeira vida, a vida eterna, onde não haverá choro, onde não haverá lágrimas, onde não haverá dor e nenhuma espécie de sofrimento. Qual é o recado de Deus para nós com tudo isso? Ame a sua família, não deixe de amá-la, dedique-se a ela. Ela de fato é um bem precioso, mas jamais coloque ela acima de Deus e de seu Salvador Jesus. Não quer dizer que você se tornará uma pessoa negligente em seu lar, em seu trabalho, ou que irá abandonar tudo para servir a Deus na igreja somente, mas que saberá qual deve ser a sua prioridade, o seu comprometimento com a palavra e com Deus. E só após isso é possível prosseguir no discipulado e olhar para as suas recompensas. Mas não sem antes saber que os contras do discipulado não se limitam a esse fator de eventualmente viver em uma divisão familiar. Os contras vão muito além e incluem perseguição no mundo, distanciamento de eventuais amigos que irão se opor a você, diminuição de eventuais confortos e prazeres que poderia sentir neste mundo, dentre outras coisas, porque tudo isso faz parte de carregar a cruz do discipulado que Jesus disse que teríamos que carregar. E ele jamais escondeu isso de seus discípulos. E aí então podemos tentar investigar então os prós do discipulado. E nisso, mais uma vez, é melhor trazer Jesus à tona. Nós lembramos que lá em Mateus 10, reitero isso, Jesus está preparando os seus discípulos para irem ao mundo, para testemunharem, para evangelizarem. Jesus dá essas instruções, e aí ele diz assim: quem receber vocês, estará recebendo a mim. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, que são os seus discípulos, que são os seus seguidores, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Bom, pelo menos aqui, meus irmãos e irmãs, em lugar nenhum na Bíblia, logo afirmo isso a vocês, não existe nenhuma promessa de prosperidade neste mundo, nesta vida. Jesus não afirmou: sigam-me e vocês não terão mais problemas, não ficarão mais doentes, estarão com o melhor carro, com a casa mais espaçosa e terão tudo do bom e do melhor, é só me seguir. Não.
Jesus não disse isso. Jesus não prometeu benesses aos seus seguidores neste mundo. Pelo contrário, ele falou em cruz, e numa cruz pesada. Ele disse que causaria divisões, que haveria espada, que os seus discípulos sofreriam e seriam perseguidos. E na hora de falar dos prós, dos pontos positivos, Jesus é contido. E pior que isso, parece que a recompensa não é para os seus discípulos, mas para aqueles que serão atingidos pelo testemunho dos seus discípulos e que receberem bem os seus discípulos. É isso mesmo? É isso mesmo. Por isso, do ponto de vista racional, humano, terreno, qualquer um diria que não é bom negócio seguir Jesus. Os contras são muitos. Os prós são pequenos. Ao menos pelo que Jesus afirmou aqui em Mateus 10. Mas é claro que nós não iremos observar os prós e os contras do discipulado de Cristo com uma mente racional, humana e terrena. Sopesar, balancear entre os prós e os contras sobre o discipulado não é uma atitude prudente se fizermos isso com os olhos neste mundo e nesta vida. Porque se nós fizermos isso, nós estaremos tentando barganhar com Deus. E a barganha nunca foi algo que Deus quis realizar com os seres humanos. Por mais difícil que isso possa parecer para nós, porque, não se enganem, nós vivemos no sistema de barganha. O sistema de barganha é muito parecido com a lei de Talião. Lembram da lei de Talião? Olho por olho e dente por dente. Temos dificuldades de fazer o bem para quem jamais fez o bem para nós. E desejamos fazer o mal para quem nos fez mal. Mas pensem bem. Deus, que poderia fazer isso, não age desse modo. Porque quando toda a humanidade era inimiga dele, ele enviou o seu filho, o seu único filho, para que encarnasse, viesse ao mundo, morresse no lugar de seus inimigos, única e exclusivamente por amor. Deus entregou o seu unigênito filho e não quis receber nada em troca por isso. Pelo contrário, ele apenas dá amor, perdão, misericórdia e vida eterna a todo aquele que nele crê. Como comparar a vida do unigênito com a nossa fidelidade a ele? Não há como comparar. A verdade é que, se formos observar apenas as consequências do discipulado de Jesus nesse mundo, nessa vida, nós teremos dificuldades em seguir Jesus. Mas se formos observar as consequências de sermos discípulos de Jesus para a nossa verdadeira vida, que não está aqui, mas que está no porvir, a pergunta que fica é: como podemos deixar de seguir a Cristo? Jesus não faz promessas de recompensas aos seus discípulos porque a maior recompensa já estava garantida. Ter paz com Deus, ter o perdão e a comunhão com Jesus, herdar a vida eterna. Portanto, as recompensas de nosso discipulado neste mundo não estão reservadas para nós, mas estão reservadas para aqueles que serão impactados pelo nosso serviço a Deus. E quando isso ocorrer, nós ficaremos infinitamente mais alegres do que termos uma recompensa terrena,
nós sentiremos uma paz infinitamente maior e nós seguramente nos sentiremos recompensados por Deus. Jesus afirmou: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Seguindo esta afirmação e a proposta apresentada por Jesus aos seus discípulos, podemos com desprendimento, com coragem, com ousadia, colocar o nosso discipulado antes de qualquer outra coisa neste mundo. Antes de nossa profissão, antes de nosso ego, antes até da nossa família. E quando isso se tornar difícil, e não se enganem, muitas vezes será difícil, precisamos olhar para o que Deus fez por nós. Deus, sim, abriu mão do seu próprio Filho, único Filho, em amor a nós. E perceba que o que Ele pede a nós é prioridade, mas Ele não pede para nós abrirmos mão de nossos filhos. Assim como Ele não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque e no lugar dele sacrificasse um cordeiro, Deus já sacrificou para nós o cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo. Deus permite e deseja que amemos a nossa família, os nossos filhos, cônjuge e pais, mas jamais devemos colocá-los acima dele e nem do nosso discipulado. Do contrário, nós não seremos dignos dele, nem dignos de receber as recompensas que já estão garantidas para nós no céu. Que Deus abençoe a cada um, para que possamos discernir muito bem quais devem ser as nossas prioridades. Trabalho, amigos, família, todos necessitam da nossa atenção e serviço, mas Cristo deve vir antes de tudo e de todos. Que possamos seguir sempre nessa certeza, com os pés no chão, mas sem deixar de vislumbrar o alto. Afinal, a nossa verdadeira vida não repousa neste mundo, mas está ao lado de Jesus nos céus. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Queremos colocar em oração todos os enlutados pela morte do tio-avô da Liz. Também vamos colocar em oração o nascimento da filha do Fernando e da Tayanã. Lembrando a Liz lá de São Pedro, Fernando e a Tayanã de Campos. Porque eles já estão aí há uma semana na expectativa do nascimento da Eva, mas ainda tinha conversado com o Fernando ontem e ainda não havia se concretizado. Mas seguramente Deus está com eles e vamos orar mais uma vez. Hoje era para estar aqui também, além do Rodrigo, o Alisson e o Renan. Mas o Alisson fez um exame de Covid e deu positivo. Ele está assintomático, está bem, está em casa, mas agora os dois estão lá de quarentena. A República está de quarentena, daí nós estamos com a presença aqui deles. Vamos orar por isso também e por todas as outras situações relacionadas à pandemia. Falamos com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, como é bom nós sermos discípulos de Cristo. Que dádiva, que privilégio nós temos. Podemos muitas vezes ter algumas dificuldades neste mundo, porque sabemos que seguir Jesus significa carregar a cruz, sermos perseguidos, vivermos em divisão, passarmos por dificuldades, mas que nada disso possa diminuir o nosso ímpeto, a nossa vontade, a nossa alegria, na certeza de que os prós são infinitamente maiores do que os contras, porque a nossa verdadeira vida não está neste mundo, mas está ao lado de Jesus.
no porvir. E Ele já nos garantiu as melhores e maiores recompensas: o perdão, a paz com o Senhor e a vida eterna. Como poderemos deixar de seguir? Como poderemos deixar de sermos discípulos? Não, Senhor. Afasta de nós qualquer vontade de abandonarmos o discipulado e que nós possamos colocar o Senhor como a nossa prioridade. Todas as outras coisas deste mundo podem ser importantes, mas não são mais importantes do que a nossa relação contigo. Abençoe a cada um que acompanha este culto em seu lar. Abençoe a cada um que muitas vezes possa estar passando por dificuldades nesta pandemia. Dificuldades econômicas, dificuldades muitas vezes também de saúde. Abençoe aqueles que perderam um ente querido. Lembramos então dos familiares do tio avô da Liz, que é membro lá em São Pedro da Aldeia. Lembramos também que o Senhor possa se fazer presente com a Tayanã, que está aí na expectativa do nascimento da Eva. Que tudo possa ocorrer da melhor maneira, de acordo com a tua santa vontade, ela possa nascer com saúde, possa crescer não apenas fisicamente, mas também no discipulado de Jesus. Oramos pelo Alisson, que fez o teste de Covid, que deu positivo, mas que está em casa, está bem e é assintomático. Imaginamos assim. Que tudo possa ocorrer e transcorrer ainda dessa forma, que ele não venha ter nenhuma complicação, assim como o Renan, que também mora na mesma casa. Abençoe todos os membros, todas as pessoas que acompanham este culto. Abençoe todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que nesta semana celebrou mais um ano de existência, 116 anos, de muitas bênçãos derramadas por intermédio dessa igreja que é humana, que é falha, mas que é chamada por Ti para realizar a obra que o Senhor confiou. Por tudo isso, querido Pai, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Muito bem, foi mais uma vez uma grande alegria ter vocês conosco. Vamos cantar ainda a última música. Antes disso, lembrar dos avisos. Terça-feira temos aquele encontro por Skype, às 20 horas. Estamos aí com uma série sobre as religiões. Já vimos o catolicismo, já vimos o calvinismo, veremos o arminianismo. As pessoas têm gostado dessa série, então, sim, por enquanto a gente está aqui com o pessoal de Macaé, mas eu digo aí para as pessoas que acompanham o culto em São Pedro, em Campos, que é possível também fazer um encontro por Skype com vocês, mas se eventualmente não tiver pessoas suficientes, vocês também podem se agregar a esse nosso grupo em Macaé, não tem problema. Eu vou enviar ainda convites específicos nessa semana, ok? Quinta-feira aquele estudo de Romanos, já iremos para Romanos 14, então já serão os 3 últimos estudos em Romanos. Romanos tem 16 capítulos. E domingo,
culto às 10 horas da manhã, mais uma vez remoto. Lembrando, já enviei esse recado para o grupo de Macaé, também enviei para o grupo de São Pedro, de que Macaé já tem um projeto, a prefeitura lançou um projeto de retomada, e esse projeto obedece os marcadores, os índices de risco, que vão pelas cores. Então tem a cor vermelha, a cor laranja, a cor amarela e a cor verde. Vermelho é risco muito alto, laranja é risco alto, amarelo é risco moderado e verde risco baixo. Nós apenas retornaremos com as nossas atividades presenciais quando estivermos na cor verde. Então nós vamos acompanhar semanalmente essas cores, ok? E sempre, qualquer novidade, eu aviso a todos vocês. Vamos então finalizar com a última música. Um abençoado domingo, uma abençoada semana a todos vocês. Somos como naves imperiais a serviço do nosso rei. Vasos de guerra, onde só a ida e não há tempo para olhar, voltar para trás. Somos jovens que creem no Deus vivo, que enviou seu Filho para nos salvar. Aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Como naves imperiais a serviço do nosso